Quando pensamos apenas nos níveis de poder, Power Rangers Força Animal é uma equipe extremamente mediana, mas a nostalgia dos fãs fala mais alto do que a razão. Para quem não me acompanha em outros lugares, provavelmente você não deve saber que recentemente eu entrei em um debate com o dono do perfil Power Rangers Força Animal. Mas deixando isso de lado, vamos analisar o vídeo do Matheus parte por parte. Respondendo ao Lunian em suas análises malucas de Power Rangers, o Lunian diz o seguinte: no que esses 100 Zords animais ajudaram os Rangers contra o Unicade? Lunian, 5 desses 100 Zords destruíram esse inimigo. Você pergunta o que 100 Zords fariam? Sua pergunta não faz sentido nenhum. No que esses 100 Zords animais ajudaram os Rangers contra o Duque Ogro Ártila? Lunian, 5 dos 100 Zords animais destruíram facilmente esse inimigo e o parceiro dele. Você pergunta o que 100 Zords fariam? Os Zords levaram mais tempo montando o Megazord do que lutando. Novamente sua pergunta não tem coerência nenhuma. Vamos pra próxima cagada. Pra quem não entendeu o contexto dessa fala, eu estava respondendo um comentário onde o cara me pergunta o seguinte: Boy, eles terminaram com 100 Zords, sendo que as outras temporadas não terminam nem com 10. Isso é ser mediano? E olha, Matheus, eu acho que seus pais devem ter tido muita dificuldade com você durante o ensino fundamental, porque com essa interpretação de texto medíocre, eu não sei como você se formou. É claro que essa minha suposta pergunta não faz sentido, porque não foi isso que eu perguntei. Em momento algum eu perguntei o que os 100 Zords fariam contra esses monstros. Eu perguntei no que eles ajudaram durante a série. É uma pergunta completamente diferente. Só que você é tão burro que você mesmo se refuta, Matheus, porque você coloca um trecho onde eu não falei o que você está afirmando. É claro que quantidade de Zords faz diferença em uma batalha. Eu nunca disse o contrário. Ter 100 Zords é melhor do que ter 10 ou 20. E o Matheus sabe disso. Ele sabe que eu nunca questionei o fato dos Zords terem derrotado os monstros que eu citei. Mas como ele é desonesto, ele distorce o que eu disse para reforçar o ponto que ele quer passar. Então aqui eu nem preciso me esforçar para desmentir o argumento que você trouxe. Esse trabalho já foi feito pra mim, Matheus. Quantidade de Zords não afeta o nível de poder de um Ranger. Nunca afetou. O Max, sem o cristal girafa, estava apanhando para um inimigo, mas quando ele usa o cristal da girafa, ele surra o mesmo inimigo. Se eu tivesse meu cristal girafa, eu não disse que só precisava da minha girafa. E Lunian me diz que os Zords não afetam no poder. Nunca afetou. O Super Nezor derrotou facilmente todos os Rangers, mas quando Cole recebe os poderes do Falcão, ele o derrota com um único tiro. E Lunian me diz que os Zords de nada afetam no poder. Nunca afetou. No episódio 33 de Força Animal, após o Animus retirar os Zords dos Rangers, eles afirmaram que estavam mais fracos. Não podemos lutar sem os Zords animais. Não somos fortes o bastante. Queremos ser Zords animais, são fracos demais! Os Rangers naquela luta contra o Ogro Brinquedo estavam enfraquecidos, o que não acontece com o Ranger Lobo Lunar, que estava com seus Zords e derrotou aquele inimigo com um único ataque, provando que os Rangers estavam enfraquecidos, pois o Cole que estava apanhando é mais forte que o Lobo Lunar. E o Lunian me diz que os Zords de nada afetam no poder. Nunca afetou. No mesmo episódio, os Rangers usam o poder dos Zords para aumentar o poder do Predazord, e o Lunian me diz que os Zords de nada afetam no poder. Nunca afetou. Eu já assisti todas as temporadas de Power Rangers no mínimo 5 vezes cada. Eu sei sobre o que eu estou falando. Puta merda. Vamos continuar. Galera, eu nunca disse que os Zords não afetam no poder dos Rangers. Isso é literalmente mentira. Tanto que o Matheus novamente traz um trecho desmentindo o que ele mesmo falou. O que eu disse foi o seguinte: quantidade de Zords não afeta o nível de poder de um Ranger. E eu continuo com essa mesma afirmação. Quando a gente fala em força animal, é importante entender o seguinte: a mera existência dos Zords, o simples fato deles existirem, não afeta o poder base de um Ranger. Lembrem-se que os Zords animais que estavam desaparecidos sempre existiram. Eles não foram criados do nada durante a batalha final. Eles só estavam perdidos ou adormecidos. E mesmo estando lá, o poder dos Rangers não mudava enquanto eles estavam dormentes, nem quando eles despertavam. E eu estou tirando isso da minha cabeça? Não! No episódio 5, quando a Alyssa conquista um novo cristal animal e desperta o Zord Elefante, ela não fala nada sobre estar se sentindo mais forte, mais rápida, mais resistente ou mais poderosa. No episódio 6, quando o Max conquista o cristal girafa, ele também não fala nada. No episódio 7, quando a Taylor conquista 2 novos Zords, ela também não fala nada.
No episódio 8, quando o Cole conquista o Zord Gorila, ele também não fala nada. No episódio 15, quando o Danny recebe os cristais do Zord Rinoceronte e do Zord Tatu, ele é outro que não fala nada. No episódio 22, quando a Alyssa recebe outro Zord, mais uma vez ela não fala nada. Ai, mas não é porque o personagem não mencionou que significa que ele não ficou mais poderoso. Galera, desde Power Rangers Mighty Morphin, os caras adicionam frases para esclarecer quando um personagem ficou mais poderoso. O Adam disse alguma coisa quando ganhou o modo Ninjete. O Tommy disse quando trocou pra Zell. Disse quando trocou pra Turbo. Mas em 6 episódios diferentes em Força Animal, os caras não iam mencionar nada sobre estarem mais poderosos? É ridículo acreditar que não. Tanto que no episódio 18... quando o Cole morfa pela primeira vez depois de perder a memória e esquecer que era um Ranger, ele menciona que se sente mais forte com a morfagem. Força Animal! Eu me sinto muito mais forte agora. Pra mim, você ainda é peso leve. Mas nunca mencionaram nada sobre se sentirem mais fortes quando ganham novos cristais animais? Por que será? E eu nem precisava ter citado todos esses episódios para demonstrar que quantidade de Zords não afeta o poder base de um Ranger. Eu só preciso de um único argumento para comprovar o que eu estou dizendo. Se quantidade de Zords fosse sinônimo de poder para um Ranger, o Merrick, a Taylor, o Cole, o Danny e a Alyssa teriam exatamente o mesmo nível de poder, porque todos eles possuem 3 cristais animais. E nessa brincadeira, o Max seria o mais fraco, porque o coitado só possui 2 cristais. Então, novamente eu repito, quantidade de Zords não afeta o poder de um Ranger. Isso significa que os cristais animais não servem pra nada em uma batalha sem os Megazords? Não, não é isso que eu estou dizendo. Então prestem bem a atenção no que eu vou dizer agora. O único atributo que os cristais animais conseguem afetar fora de uma batalha de Megazord é o ataque especial. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, no episódio 3 de Força Animal, o rolo de fita do Ogro Câmera era forte e resistente demais para rasgar ou se soltar dele. Mas ao invés do Zord Leão fornecer mais força para o Cole, ele modificou a sua arma e aumentou seu poder de ataque. No episódio 23, quando o Cole recebe o cristal animal do Falcão, ele ganha um arco e flecha. Ele não recebe atributos físicos. Só que o Matheus é tão manipulador que quando ele cita que o Max venceu o Ogro Ônibus, ele não explica como o Ranger Azul realizou esse feito. No episódio 12, estando em posse do cristal Girafa, ele conseguiu desferir um tipo de corte de energia, que é uma habilidade padrão de todos os cristais animais, e ele conseguiu simular a lança Girafa, a habilidade especial do Zord Girafa. Na parte em que o Max gira em super velocidade utilizando o cristal Girafa, é importante lembrar que ele sozinho já era capaz de nadar no ar, e no episódio 4, o Danny já tinha demonstrado a capacidade de girar em super velocidade. Nem dá para argumentar que a técnica Furacão Girafa é uma habilidade concedida pelo cristal, porque os caras já usaram essas mesmas habilidades sem esse cristal. Ou seja, os cristais animais não aumentam os atributos físicos de um Ranger, apenas o poder de ataque. De forma resumida, é claro que o poder de ataque é um dos atributos mais importantes dentro de uma batalha, mas isso não muda o fato de que quantidade de Zords não afeta o poder base de um Ranger e os cristais animais não fornecem atributos físicos, apenas poder de ataque. Isso não é uma opinião, é um fato de acordo com o que a própria série demonstrou. No episódio 33 de Força Animal, após o Animus retirar os Zords dos Rangers, eles afirmaram que estavam mais fracos. Não podemos lutar sem os Zords animais. Não somos fortes o bastante. Queremos esses Zords animais, são fracos demais! Os Rangers naquela luta contra o Ogro Brinquedo estavam enfraquecidos, o que não acontece com o Ranger Lobo Lunar, que estava com seus Zords e derrotou aquele inimigo com um único ataque, provando que os Rangers estavam enfraquecidos, pois o Cole que estava apanhando é mais forte que o Lobo Lunar. Sim, eles estavam nerfados, mas não da forma como você conta, Matheus.
No episódio 10, quando o Zenako congela o Zord Elefante e a Alissa não tem mais acesso a esse Zord, em momento algum ela fala que está se sentindo mais fraca, mais lenta, menos resistente ou qualquer coisa do tipo. No episódio 12, quando o Zenako congela o Zord Girafa, o Max também não fala nada sobre estar se sentindo mais fraco ou qualquer coisa do tipo. No episódio 13, quando o Zenako faz a mesma coisa com a Taylor, veja só, ela também não fala nada sobre estar enfraquecida. No episódio 28, os Rangers estavam sem acesso aos seus Zords, da mesma forma que aconteceu no episódio do Ogro Brinquedo, e mesmo assim nenhum deles fala nada sobre estar mais fraco. No episódio 33, mesmo sem os seus Zords animais, fisicamente o Merrick era mais forte que o Ogro Brinquedo, diferente dos outros Rangers. E depois de recuperar os seus Zords, o Merrick não faz nenhum comentário sobre estar mais forte do que alguns minutos atrás. Nessa cena em que o Max fala que eles não podem lutar sem os Zords animais, e na cena em que o Mandilock afirma que eles são fracos demais, eles estavam falando sobre o poder Megazord, e não sobre os poderes base. O próprio Mandilock disse isso. Tanto que nesse mesmo episódio, os caras estavam morfando e utilizando as armas normalmente. E mais uma vez eu fico espantado com as meias verdades do Matheus, porque inicialmente o Merrick não estava com seus cristais animais e ele não derrotou o Ogro Brinquedo com um único ataque coisa nenhuma. Antes de chegar no campo de batalha, o Merrick abriu fogo contra o Ogro Brinquedo, que já fornece um certo dano ao vilão, e quando ele realmente chega para a batalha, ele desferiu 5 chutes comuns no peito do Ogro Brinquedo e finalizou com uma voadora que arremessou o vilão por alguns metros. Ai, mas o Merrick só conseguiu finalizar o Ogro Brinquedo utilizando os cristais animais. Isso não importa. Ele continua não tendo derrotado o Ogro Brinquedo com um único ataque, e mesmo sem os cristais animais, o Ogro Brinquedo não conseguiu fazer nada contra a força física do Merrick. Que Ranger enfraquecido é esse que consegue derrubar um ogro extremamente poderoso com pouquíssimos chutes? É óbvio que ele não estava enfraquecido. Ele continuava com os mesmos poderes físicos e, de quebra, ele ainda podia utilizar a sua arma. Ou seja, eles estavam nerfados em 2 atributos: poder de ataque e a capacidade de invocar os Zords. Como eles iriam lutar contra monstros gigantes sem utilizar os Megazords? No episódio 8, o próprio Cole disse que isso não era possível. E é por isso que no episódio 15 e no episódio 33, eles são considerados fracos sem os Zords. No caso do Cole, ele foi o mais afetado, porque o seu Battleizer tem relação direta com o Zord Falcão, então ele não poderia invocar esse poder. Só que ao mesmo tempo, ele estava usando o Deflagrador Leão normalmente, o mesmo poder que o Zord Leão deu pra ele no episódio 3. Que estranho, né? O cara estava enfraquecido sem os Zords, mas ele ainda conseguia usar o poder de uma arma que o Zord Leão desbloqueou pra ele. Mas, gente, qual é o objetivo do Matheus ao afirmar que eles estavam nerfados no episódio 33? O que tem nesse episódio que ele quer tanto alterar a narrativa? No episódio 33, o máximo que as rajadas de fogo do Ogro Brinquedo conseguiram fazer foi derreter um pedaço de uma viga de construção. Ele não conseguiu nem derreter a viga inteira, e mesmo assim, os Rangers ficaram extremamente feridos depois de receber o ataque de fogo desse ogro. Como se isso não fosse o suficiente, pouco tempo antes, o maior feito do Ogro Brinquedo foi destruir um pedaço de uma laje. Um pedaço! O cara não era nem poderoso o suficiente para destruir todo o telhado do galpão. E mesmo assim, os Rangers ficaram extremamente feridos e com dificuldades para se levantar depois de receber o ataque. Tendo isso em mente, como vocês acham que eles iriam reagir depois de receber um ataque que consegue explodir um prédio inteiro? Porra, os caras seriam destroçados. Então é muito interessante para o Matheus citar que eles estavam nerfados,
porque assim ele consegue argumentar que aquele não é o nível de resistência padrão dos Rangers. Mas se um dia vocês ouvirem algo do tipo, isso é mentira. Aquele é o mesmo nível de resistência que os caras possuem em todos os episódios. Mas eu vou explicar sobre isso mais pra frente. O Nolan diz que os Zords de Operação Ultraveloz Espaço são mais poderosos que os Zords de Força Animal, assim como o próprio Animus. Ele realmente meteu essa. Sim, eles são, e eu mantenho a minha afirmação. Vamos analisar isso com sensatez. O Animus é um deus Megazord e uma entidade espiritual. Galera, essa é sem dúvidas uma das maiores mentiras do Matheus, e é uma das que ele mais gosta de repetir. Mas coloquem uma coisa na cabeça de vocês. O Animus não é um deus. No episódio 14, a princesa Sheila se refere ao Animus como ancestral dos Zords animais. O próprio Animus se refere a ele mesmo como senhor dos Zords animais, e não um deus. O Animus pode ser um deus na versão japonesa, mas em Power Rangers, ele não tem nada de deus. Só que o Matheus é tão canalha nas análises que ele faz, que ele precisa recorrer para a lore da versão japonesa, porque ele sabe que na lore de Power Rangers não tem nada que sustente o argumento dele. Mas se a gente for analisar a lore da versão japonesa, o Jason e o Tommy deveriam ser irmãos, a Taylor deveria ser um homem, e o Mestre Ogro nem deveria existir. E esses são só alguns exemplos. Na versão japonesa, o Megazord de Mighty Morphin também é um deus, mas isso não significa porra nenhuma em Power Rangers. A lore da versão japonesa só serve para a versão japonesa. A gente não tá falando de Gal Ranger. Ai, mas Lucas, olha a sua hipocrisia. Você já usou a lore da versão japonesa para defender Força Mística. Eu não fiz isso. O que eu fiz foi o seguinte. Eu peguei a explicação da habilidade do Deus Absoluto, porque a cena em Power Rangers é literalmente a mesma na versão japonesa. Mas em Power Rangers eles não explicam o que é aquele poder. Mas elementos da lore ou feitos de poder que aparecem em Mad Ranger, eu nunca utilizei. Tanto que nesse mesmo episódio, o Deus Absoluto afirma que ele iria comer aquela dimensão, mas vocês nunca vão me ver utilizando esse argumento para defender o mestre do submundo. Porque diferente do Matheus, eu não tenho essa obsessão doentia por força mística. Mas como se trata de força animal, o cara tira dados até do próprio rabo para manipular as informações. Esse Megazord tem a seguinte lista de poderes: consciência, senciência e inteligência. Uau! O Animus tem consciência! Que grande poder! E ele também tem senciência e inteligência? Olha só, Matheus! Até o Animus tem algo que você não tem. Telepatia, teletransporte interdimensional, manipulação de aspectos da natureza. Legal, ele tem telepatia. E o que isso ajudou durante as batalhas? Nada. Caramba, ele tem teletransporte? Um poder que até o Goldar e o Zig possuem? Que incrível! O teletransporte do Animus não é que nem o teletransporte do Noturno de X-Men, por exemplo. Esse teletransporte do Animus não serve pra nada contra inimigos poderosos. O que ele iria fazer? Usar o teletransporte para fugir da batalha? Porque ele nunca usou isso contra nenhum dos inimigos que enfrentou. Manipulação dimensional, manipulação física e espiritual, manipulação de magia, e dentre outros poderes. Aí ele cita a manipulação de magia, um poder que qualquer usuário de magia fracassado dentro de Power Rangers também tem. Mas vamos continuar. Ressurreição. Ele foi destruído e ressuscitou 2 vezes durante a série, uma no meio e outra no final, quando os Zords que o formam estão presentes na batalha final. E se ele fez isso 2 vezes, provavelmente pode fazer quantas vezes quiser por ser um ser espiritual. Legal! Ressurreição é um poder muito útil em qualquer universo. Mas o que isso afeta os níveis de poder do Animus? Em uma possível batalha, ele iria morrer e depois de muito tempo ele iria voltar. Assim como aconteceu quando ele enfrentou o Mestre Ogro original, que era um ser muito mais fraco do que o Mestre Ogro atual, e assim como também aconteceu quando ele enfrentou o Mestre Ogro atual. No episódio 39, o Animus levou um golpe tão forte do Mestre Ogro que ele simplesmente foi nocauteado. E olha que o Mestre Ogro nem precisou utilizar um ataque especial. O cara apanhou, foi destruído e perdeu a batalha.
Ele não volta automaticamente depois de ser destruído. Não é um alto fator de regeneração. O Animus está muito mais próximo do Subaru de ReZero do que de qualquer outro personagem. O Subaru é capaz de reviver, mas isso não faz dele mais poderoso do que o Reinhard, por exemplo. E lá no episódio 8 de Operação Ultraveloz, assim como o Animus, o Kendor também podia voltar depois de ser destruído. Ele foi explodido pelo Will, mas de alguma forma ele se reconstruiu instantaneamente depois da explosão. E mesmo com essa habilidade de voltar depois de literalmente ser explodido, isso não impediu que ele fosse surrado pelo Will, nem pelos gatos terror. Então assim, ressurreição é só um seguro para você continuar existindo, mas isso não vai te ajudar se o inimigo for mais poderoso que você. E o Mestre Ogro comprova isso. O Animus ainda se mostrou poderoso até para anular as fases da Lua, criando um eclipse lunar para tirar os poderes do Zenaku. Aí ele continua e cita que o Animus realizou um eclipse lunar. E olha, é um feito muito interessante, hein? Mas sabe quem também criou um eclipse? A Rita Repulsa lá em Mighty Morphin, uma das vilãs mais fracas de toda a franquia. E mesmo tendo criado um eclipse, ela nunca foi capaz de derrotar a primeira formação de Mighty Morphin, uma equipe que não conseguia nem levantar um carro de tão fraca. E o mesmo vale para o Animus. É muito legal ele conseguir fazer um feitiço para tapar a lua, mas isso não aumenta a força física, a velocidade, a resistência, muito menos o poder de ataque dele. Tanto que o cara foi destruído pelo Mestre Ogro original, enquanto o Predazord com os poderes do Zenaku não foi. Um eclipse é um poder interessante, mas é inútil em uma batalha onde o poder do adversário não tem relação com a lua. O Lune acredita que esse Megazord, com essa lista de poderes, é menos poderoso que os Megazords de Operação Ultraveloz que não fazem nada disso. Faz sentido? Como que o menos poderoso faz mais que o mais poderoso? Coerência tá na casa do cacete. Beleza. Como você mesmo disse, vamos analisar isso com sensatez. No episódio 4 de Força Animal, o Megazord estava sofrendo com os ataques do Ogro Sino, um monstro ridículo para os padrões da franquia Power Rangers. Enquanto isso, no episódio 4 de Operação Ultraveloz, o Megazord enfrentou um monstro chamado Ultrog, o mesmo monstro que estava upado com 2/3 do poder de Netuno, o deus do mar. O Megazord caiu, mas ele resistiu ao ataque e se levantou para continuar lutando. E lá em Power Rangers O Resgate, é dito que o tridente de Netuno era tão poderoso que tinha poder para destruir o mundo. Ser isso. Eu preciso. Não pode! Ela vai destruir o mundo com o tridente! É tão poderoso assim? Eu não sei o que fazer. Se o tridente de Netuno tinha poder para destruir o mundo, qual vocês acham que era o poder de 2/3 da espada de Netuno? Mas como o Matheus não assistiu Power Rangers O Resgate e ainda assistiu Operação Ultraveloz com a bunda, é claro que ele não saberia disso. Os caras resistiram a ataques com o poder de um deus, mas na cabeça do Matheus, os ataques de animais espirituais são mais poderosos que o deus do mar. É brincadeira, viu? No episódio 5, os Rangers da Força Animal estavam tendo dificuldades para derrotar o Ogro Pneu. E olha que na forma pequena, o máximo que o Ogro Pneu conseguia fazer era destruir pequenas pedras. Em contrapartida, no episódio 5 de Operação Ultraveloz, o Megazord enfrentou um monstro alimentado por um gerador de energia subatômica que tinha um controle climático em escala global e poderia afogar o mundo inteiro. Mas é claro, na lógica do Matheus, o Ogro Pneu é mais poderoso que um robô com energia nuclear. Tem alguma coisa a dizer antes que eu ponha essa máquina no seu limite máximo e destrua o mundo todo? Não pode fazer isso! Vai afogar o planeta todo! Exatamente, Ranger Rosa! Liguem a máquina! Ai, mas depois de desbloquear o Zord Elefante, eles derrotaram o Ogro Pneu com facilidade. Sim,
Isso é totalmente verdade. Mas isso não muda o fato de que uma equipe estava enfrentando um monstro extremamente fraco, enquanto outra equipe enfrentava um inimigo que poderia afetar o mundo inteiro. No episódio 16, os Rangers estavam passando dificuldades para vencer o Ogro Quádruplo, um monstro com poderes similares aos deles. Já em Operação Ultraveloz, o Ultrazord resistiu a ataques de lagartos lava que estavam upados com o poder de Thor, o deus do trovão. De um lado, uma equipe que sofre com um monstro que nunca fez nada de grandioso para os padrões da franquia, e do outro, uma equipe que enfrenta o poder de um deus. Essa é uma escolha muito difícil para o Matheus. No episódio 22 de Força Animal, os Rangers estavam tendo dificuldades para enfrentar o Ogro Lápide, outro inimigo que nunca realizou nenhum feito grandioso para os padrões da franquia. Ai, mas o Ogro Lápide tinha o poder combinado de 6 espíritos, e foi dito que quanto mais ele luta, mais forte ele fica. Beleza, mas isso só significa que ele possui um potencial para se tornar poderoso. Não significa que ele era um monstro poderoso naquele episódio. Esse é o mesmo argumento que os fanboys de Zell utilizam para defender a ideia de que eles são os Rangers mais poderosos. Mas quando a gente analisa o episódio 22 de Força Animal, quais são os feitos palpáveis e concretos do Ogro Lápide? Na primeira luta, estando gigante, ele abriu uma grande fenda no solo, o que é um feito incrível para os padrões de Força Animal, mas é extremamente mediano para os padrões da franquia de forma geral. E mesmo assim, o Ogro Lápide era tão forte fisicamente que nem mesmo o ataque da lança-girafa foi capaz de atingi-lo. Ele bloqueou esse ataque como se não fosse nada. E olha que o Zord Girafa foi dito como um dos mais poderosos dos Zords animais. É claro! Pardolis foi um guerreiro animariano que controlava um dos mais poderosos Zords animais. Seu Zord ainda deve estar vivo e chamando por você. Por outro lado, em Operação Ultraveloz, logo no episódio 3, o Megazord tinha uma força física grande o suficiente para levantar um pedaço gigantesco do solo, e de quebra ele ainda levantou um inimigo gigante que estava em cima do pedaço de terra. E tudo isso no episódio 3, porque se a gente for analisar o episódio 22, assim como eu fiz com a Força Animal, o Ultrazord resistiu a ataques da Tocha de Centurião, uma tocha que foi dita como capaz de incendiar o mundo. Está aqui. Ah, eu sinto o cheiro. Está em algum lugar destes morros a tocha Centurião que pode pôr fogo no mundo. Com ela, podemos destruir tudo, principalmente aqueles Power Rangers ridículos. Utilizando o Zord Girafa, eles não conseguiram nem ferir o Ogro Lápide. Mas vocês acham mesmo que eles iriam conseguir ferir qualquer Megazord de Operação Ultraveloz? No episódio 27 de Força Animal, os Rangers precisaram de 2 Megazords para derrotar o Zenaco, e o Merrick ainda precisou utilizar uma estratégia para conseguir danificá-lo. O Zenaco é sim um oponente extremamente poderoso dentro de Força Animal, mas ele é outro que nunca realizou nenhum feito grandioso e palpável para os padrões da franquia. Enquanto no episódio 27 de Operação Ultraveloz, o Ultrazord resistiu a ataques do Agrius, um monstro que foi criado a partir do cajado de Minerva, que é uma deusa romana, a raiz de Héspero, um deus grego, e as areias de Scylla. No caso do Scylla, eu não encontrei de qual mitologia ele faz parte, mas de forma resumida, o Agrius possuía no mínimo o poder de 2 deuses. E além de possuir o poder de 2 deuses, é dito que ele poderia destruir planetas, e também é dito que ele iria varrer toda a população da Terra. De acordo com a lenda, se forem postos no cálice, irão liberar um poder que pode destruir planetas. Não! Escutem! Com essas relíquias, vamos criar um monstro tão poderoso que vai varrer a população deste planeta. E vamos... É inegável que os Rangers apanharam muito, os Zords ficaram extremamente danificados e eles quase foram derrotados. Só que mesmo com toda essa dificuldade,
Também é inegável que no episódio 28, eles derrotaram o Agrios, um monstro que possuía o poder dos deuses. Enquanto todos os Megazords de força animal não foram nem capazes de derrotar o Mestre Ogro. O Matheus fala do Animus como se ele fosse um grande deus, o que ele não é. Mas quando os Rangers de Operação Ultraveloz enfrentam e derrotam inimigos que verdadeiramente possuem o poder de um deus, aí ele finge que não vê. Eu falo pra vocês, esse cara assistiu a Operação Ultraveloz com a bunda. E pra finalizar esse assunto dos Megazords, a resistência dos Megazords de força animal é tão medíocre que no episódio 30, a Taylor afirma que o Megazord não iria aguentar os ataques combinados do Gindrax e do irmão dele. Vocês têm noção do quanto isso é ridículo? Caramba, são dois gigantes! O Megazord não vai aguentar. Ah, mas o irmão do Gindrax deveria ser um ogro muito poderoso, né? Ok, a gente pode cogitar essa teoria. Mas o que ele fez de grandioso? Ele realizou um malabarismo com alguns humanos e depois disso não fez mais nada. Já no episódio 30 de Operação Ultraveloz, utilizando a força total, eles destruíram um meteoro que estava sendo puxado pela magia dos deuses e foi dito que ele iria destruir a Terra. Vocês acham mesmo que algum Zord de força animal teria poder de fogo suficiente para destruir um meteoro daquele tamanho? Vocês acham mesmo que algum Megazord de força animal seria mais resistente que o meteoro? Os caras não resistiram nem aos ataques do Ogro Lápide. Quem dirá resistir aos ataques do Ultrazord de Operação Ultraveloz, que nem é o Megazord mais poderoso deles? Cacete. Os Zords animais, por conta própria, na mais pura vontade, invadiram uma dimensão espiritual e mataram seres que já estavam mortos. Sim, isso realmente aconteceu e é um feito muito interessante. Mas o Matheus quer passar como se fosse um feito único e grandioso. No episódio 13 de Operação Ultraveloz, apenas um morfador já era poderoso o suficiente para os Gatos Terror abrirem um portal e quebrar uma prisão dimensional. Ou seja, até os morfadores de Operação Ultraveloz já têm energia suficiente para abrir portais interdimensionais. E sobre eles conseguirem atingir os espíritos de ogros derrotados e destruí-los, no episódio 6 de Operação Ultraveloz, os disparos do Bombardo, um monstro criado pela magia do Kendor, conseguiram afetar um fantasma e quase destruí-lo. E tanto a Rose quanto o Megazord resistiram a esses mesmos disparos como se não fosse nada. Ou seja, até os monstros mais fracos dentro de Operação Ultraveloz fariam o que o Megazord Centauro fez. Lunian, faz o seguinte, exclua os Rangers da equação da sua análise e deixe os Zords se resolverem. Você acha que veículos que precisam ser pilotados irão vencer Zords vivos e com poderes místicos? Vamos... Puta que pariu! Esse foi um dos argumentos mais burros que eu já me deparei em toda a minha vida. Imaginem se eu comprasse um daqueles carros chineses que conseguem dirigir sozinhos, e eu chegasse no Max Verstappen e dissesse que o meu carro é melhor que o dele, porque o carro dele não tem piloto automático. O Max iria me olhar da mesma forma que ele olhou pro Igão no Podpah. O meu carro pode até dirigir sozinho, mas ele nunca vai ser mais rápido ou melhor que um carro de Fórmula 1. Vocês percebem como esse argumento do Matheus é idiota? Quando se trata de força animal, ele cita até a cor da cueca do personagem para tentar engrandecer os feitos dessa equipe. Mas ao mesmo tempo ele tem uma necessidade constante de ir nerfando as outras equipes para as análises que ele faz poderem fazer um mínimo de sentido. É a mesma coisa que eu chegar aqui para vocês e falar: nós vamos disputar uma corrida, mas eu posso usar tudo o que eu quiser, inclusive o meu carro, mas você vai correr sem uma das pernas. Não tem lógica você cogitar uma batalha de Megazords e vir com esse papinho retardado de não, mas veja bem, vamos tirar os Rangers e ver qual dos Megazords vence a batalha. Pelo amor de Deus, né, Matheus? Uma criança teria bolado um argumento mais complexo do que esse.
poderes místicos? Vamos continuar. O Lunian diz que a Força Mística é a equipe de Rangers mais poderosa. E ele está absolutamente certo. Mas erra quando diz que não é por causa da magia. Diferente do que muitas pessoas acreditam, Força Mística não é a equipe mais poderosa porque são magos ou usuários de magia. Não tem nada a ver com isso. Força Mística sem magia nem sequer morfam. O forte da Força Mística é justamente o uso da magia. Sem magia os Rangers da Força Mística não tem nada. Nas análises do Lunian ele diz que Força Mística é a mais poderosa porque tem feitos. Sim, mas todos esses feitos foram dados por causa da magia. O Lunian faz uma análise dizendo que o Ranger Místico Verde se mostrou veloz e forte. Ele fez isso usando o código de magia. O próprio Ranger Verde fala: Tá na hora de uma magia nova. Olha, Matheus, quanto mais eu assisto esse vídeo, mais eu me surpreendo com o seu analfabetismo funcional, porque você não sabe interpretar um texto básico. É claro que Força Mística não morfa sem magia, os poderes deles derivam da magia. Mas prestem bem a atenção, apenas possuir magia, o simples fato de você ser um usuário de magia, dentro do universo de Power Rangers, não te faz automaticamente poderoso. Galera, quantos magos, feiticeiros ou usuários de magia a gente tem em Power Rangers? E quantos deles estão no top 10 mais poderosos? A Rita Repulsa, o Lord Zed e o Dom Ritão são usuários experientes de magia. Mas aí você vai ver, e nenhum deles teve coragem de enfrentar o Raimundo, que não é um usuário de magia. Além disso, todos os membros do Exército Máquina são apenas máquinas. Mas para a Rita, o Zed e o Dom Ritão, era poder demais para eles lutarem contra. No filme de Power Rangers Turbo, o Let It Go é descrito como um grande mago e o guardião de uma chave de ouro que abre os portões do universo. E mesmo com toda essa descrição, ele não conseguia nem se defender de simples piranhatrons, que são robôs. Os demônios de resgate são usuários de magia. Inclusive, o Diabólico podia lançar maldições e já transformou um feiticeiro experiente em areia. E mesmo com todos esses poderes, os demônios foram derrotados pelos Rangers de resgate, que não possuem nenhum tipo de magia. A própria Força Mística não deveria ser a equipe mais poderosa. Eles sempre tiveram magia, mas não eram páreos nem para as bestas bárbaras. Então não importa a fonte do seu poder. Pode ser magia, pode ser tecnologia ou uma mistura dos dois. Mas se você não possui feitos que demonstrem grandes poderes, você não é o mais poderoso. Imaginem se eu chegasse pra vocês e dissesse que o Etrigan é mais poderoso que o Superman só porque ele é um demônio mágico. Seria ridículo. O Etrigan nunca realizou nenhum feito nível Superman. Se a Força Mística não tivesse derrotado inimigos de nível planetário, eles não seriam a equipe mais poderosa. Qualquer pessoa com metade de um cérebro entende que a Força Mística realizou tais feitos através da magia, até porque os seus poderes são originários de magia, mas eles só conseguiram fazer isso porque eles receberam muita magia. Se o nível de magia deles fosse igual ao nível do Let It Go, eles seriam facilmente derrotados pelos Power Rangers Turbo, que não possuem nada de magia. Todas as equipes que possuem magia são altamente poderosas por essa razão. Pera aí, todas as equipes que possuem magia são altamente poderosas? Mighty Morphin é uma equipe usuária de magia. Você considera eles altamente poderosos? Porque os caras sofriam danos até para pequenas pedras arremessadas contra eles, ou eram desarmados por um vilão usando um pequeno tronco de madeira. Dino Fury é uma equipe usuária de magia, mas o máximo que eles conseguiam fazer era explodir carros. E aí, a gente vai fazer uma análise concreta da realidade? Ou você vai falar qualquer asneira para defender a ideia de que força animal é poderosa só porque usa magia? Razão. A noção de Rex em Power Rangers importa muito. O Lunian acha que poder físico braçal é fator significativo para mensurar poder, coisa que não é. Do que adianta um cara levantar pedra, carro, prédio no braço, se ele, ao sofrer com Rex, perde uma possível luta? É mesmo, Matheus? Você não acha um fator significativo?
Nossa, é uma pena que a própria temporada de Força Animal refute o que você está dizendo. No episódio 8 de Força Animal, o ogro escavadeira precisou fazer um esforço para levantar um tronco de árvore e arremessá-lo por uma curta distância. E mesmo sendo necessário se esforçar para levantar o tronco, de acordo com o Danny, aquele era um ogro muito poderoso. Esse ogro é muito poderoso! É, precisamos passar para a modalidade soco duplo. E como eu não sou o Matheus, aqui é importante ressaltar que o Leão Vermelho estava enfraquecido naquela batalha. Mas a frase do Danny foi simples e objetiva. Esse ogro é muito poderoso. E a Taylor ainda concorda com ele. Em contrapartida, no episódio 9 de Operação Ultraveloz, o Mac desmorfado realizou o mesmo feito do ogro escavadeira. Um feito de um monstro poderoso para os padrões de Força Animal é um feito simples para um Mac sem nem ativar a morfagem. No episódio 19, o máximo que as explosões do ogro boliche conseguiam fazer era arremessar pessoas e incendiar carros. E mesmo assim, ele era tão poderoso que os Rangers não conseguiram bloquear os seus lançamentos de bola. Antes do Max realizar um treinamento para bater de frente com o ogro boliche, todos os Rangers foram desmorfados por esses ataques. Nem o Merrick tinha força física suficiente para derrotar o ogro boliche. No episódio 21, o máximo que o ogro samurai conseguiu fazer foi cortar um carro ao meio, cortar a parte de cima de outro carro e por fim ele cortou um poste. Olha que incrível! O maior feito do cara é idêntico ao feito casual para o Jaden no primeiro episódio de Samurai. É claro que eu estou sendo irônico, isso é um feito ridículo. E mesmo sendo tão fraco, os Rangers ficaram extremamente feridos depois de receber os cortes do ogro samurai. Enquanto o ogro samurai nunca destruiu nada maior que um carro, no episódio 16... o Taizon desmorfado estava explodindo uma pedra de mais ou menos 4 metros de altura e 4 metros de largura. Eu acho que explodir uma pedra desse tamanho, sem usar nenhum poder Ranger, é um feito maior do que cortar ou explodir um carro. E vocês se lembram que lá no começo do vídeo, eu tinha citado alguns ogros, e eu perguntei no que os Senzords animais ajudaram contra esses ogros. É claro que eu sei que todos os ogros foram derrotados pelos Zords e Megazords da Força Animal. Qualquer um que assistiu minimamente a temporada sabe disso. Mas o que eu quis dizer com aquela frase? No episódio 28, os Rangers da Força Animal foram brutalmente humilhados pelo ataque mais poderoso do Artila. Aí você pensa, nossa, o Artila é muito poderoso. Ele deve ser capaz de destruir casas, prédios ou até montanhas, né? Na verdade não. Ele só era capaz de abrir um grande buraco no chão e mesmo assim os Rangers não conseguiram resistir a esse ataque. Como feito de comparação, em Power Rangers O Resgate, antes mesmo de sair de seu casulo, o Olympus explodiu 3 prédios e ainda abriu uma cratera gigantesca no solo. E mesmo com todo esse poder, ele não conseguiu desmorfar os Rangers de resgate. Ai, mas no final do episódio 28, os Rangers ficaram mais fortes e humilharam o Artila e o Helicus. Sim, isso é verdade, mas se os caras ficaram extremamente feridos e até perderam a morfagem para um ataque que só abriu um grande buraco no chão, vocês acham mesmo que eles não iriam morrer depois de receber um ataque casual do Olympus? No episódio 32, os Rangers enfrentaram um dos ogros mais poderosos até aquele momento, o Ogro Monitor. Aí você me pergunta, mas Lucas, qual é o maior feito do Ogro Monitor? E eu te respondo, capotar um carro. É só isso, ele capotou um carro, mas para os padrões de Força Animal, aquele é um feito muito absurdo. Enquanto em Operação Ultraveloz, o MiG capotou um carro usando um simples chute.
E quando o Animus arremessa o carro contra os Rangers, eles não conseguem segurar o carro, não conseguem destruí-lo, nem mesmo se defender dele. E o Merrick ainda fica surpreso com a situação, como se aquele feito fosse uma coisa absurda. Ele jogou aquele carro como se fosse brinquedo. Como ele fez aquilo? Sendo que em força do tempo, até os Minions conseguem incendiar e capotar carros. E como eu tinha dito anteriormente, no episódio 33, o Ogro Brinquedo não tinha nem poder suficiente para destruir o telhado do galpão. Enquanto em RPM, um disparo comum da Tenaia era poderoso o suficiente para explodir todo o topo de um galpão. Ou seja, os disparos comuns de uma vilã mediana em RPM eram superiores aos ataques mais poderosos do Ogro Brinquedo. No episódio 37, o Ogro Trem era tão forte e tão resistente que nem os ataques especiais dos Rangers conseguiam afetá-lo. Aí você pensa, ok, mas qual é o maior feito de força do Ogro Trem? E novamente eu te respondo, empurrar um carro. Como assim, Lucas? Ele realizou o mesmo feito do Jack lá em SPD, onde o Jack chuta o carro com tanta força que o carro acaba sendo empurrado lateralmente? Não, ele só empurrou o carro mesmo. E adivinhem, novamente, os Rangers da Força Animal não conseguiram se defender do carro. E olha que, de acordo com a Taylor, o Ogro Trem era muito forte. Ele é forte demais. Nenhum golpe afeta ele. Eu sou indestrutível. Vocês percebem como essa comparação é sem pé nem cabeça? A diferença dos níveis de poder é muito grande. E olha que eu nem citei muitos feitos de Operação Ultraveloz. Então a Operação Ultraveloz realizou mais feitos palpáveis, realizou feitos maiores, mas Força Animal é uma equipe mais poderosa porque eles podem afetar espíritos? Eles são mais poderosos porque possuem 2 ou 3 hacks? É claro que os hacks são importantes dentro de uma batalha. Eu mesmo já disse isso várias vezes aqui no canal. Por exemplo, vamos pegar um Ranger bem forte para lutar contra o Nick. O Casey pode ser. O Casey pode levantar várias toneladas facilmente. Um soco dele é destruidor. Agora, se ele for enfrentar o Nick pode transformar ele em uma bola e acabou. O que ele vai fazer? Ele não tem resistência contra a magia. Mas quando a gente analisa os níveis de poder de um personagem, não tem como analisar apenas os hacks. Força física, velocidade, velocidade de reação, resistência, poder destrutivo, imunidades, tudo isso deve ser levado em consideração em uma análise. Se hacks fosse sinônimo de poder, os Dino Fury deveriam estar lado a lado com a Força Mística, porque eles possuem diversos hacks. Isso sem contar todos os usuários de magia que eu citei anteriormente. Se a gente ficar nessa de que um personagem com hacks derrota qualquer personagem sem hacks, o Saint Beck deveria ser um dos personagens mais poderosos da franquia, porque ele conseguia transformar qualquer pessoa em uma bola de futebol americano. E esse foi só um exemplo isolado, porque em Mighty Morphin, mais da metade dos monstros possuem algum tipo de hacks. Se a gente analisar somente o hacks, o Harry Potter venceria o Flash com facilidade. Mas e a super velocidade do Flash? Ela não deve ser levada em consideração por ser um atributo físico? O hacks é um elemento muito importante, mas ele é um dos muitos fatores dentro de uma batalha. Ele não é o elemento principal. A não ser que você tenha um hacks muito poderoso como manipulação de realidade, você não vai vencer todas as batalhas facilmente ou ser o mais poderoso disparado. Tanto que, se a gente for analisar, dentro de Força Animal, são pouquíssimos os oponentes que possuem algum tipo de hacks. A maioria deles utiliza os poderes físicos e braçais que o Matheus citou. E mesmo assim eles passaram um tremendo sufoco para vencer a maioria deles, como vocês mesmos puderam ver alguns instantes atrás. E você sabe disso, Matheus.
Eu e você já debatemos várias vezes sobre isso nos seus comentários antigos, mas você não cansa de passar vergonha. E o Lunian com seus cálculos malucos. Vamos tentar continuar. O Lunian diz que o Mech é poderoso porque ele sozinho e desmorfado derrotou um inimigo que o Megazord não estava dando conta. Não, Lunian. Não foi o Mech. Foi a espada que possui magia. Magia que o Lunian diz que não é significativa. Percebam a incoerência e a conveniência do Lunian. Outros Rangers usando magia. Ah, mas tal equipe utiliza magia, por isso ela é poderosa. Não é assim que funciona. Agora, quando o Mech usa uma espada mágica e faz um feito por ela, ele o considera o Ranger mais poderoso. Que lindo! Não foi um feito do Mech, o Ranger vermelho de Operação Ultraveloz. Foi um feito da espada e a Kimberly com aquela espada faria a mesma coisa. O Lune acredita que Operação Ultraveloz é uma das equipes mais fortes porque o Flurious foi derrotado por eles enquanto usava o poder da Corona Aurora. A Corona Aurora é realmente uma fonte de poder enorme, mas o único feito grandioso de poder que Flurious fez usando ela foi congelar uma cidade inteira. Flurious não usou o poder máximo que foi mencionado e nem sabemos se ele realmente sabia usar, onde aqui caberia uma teoria que explicaria por que ele foi derrotado de forma tão idiota. O Lunian cria uma teoria para tirar o feito do Cole em derrotar a Serpenteira, mas quando o Mech derrota o Flurious usando a Corona Aurora de uma forma forçada pelo roteiro, aqui ele não teoriza nada. Ele só aceita. Primeiro, eu nunca disse que magia não é um fator significativo. Eu não sei de onde esse animal tirou isso. Como eu já expliquei anteriormente, magia faz sim diferença, mas só se você tiver um alto nível de magia. Se não, você não é diferente do Let It Go e das dezenas de usuários de magia dentro de Power Rangers. Segundo, eu nunca disse que o Mech era o Ranger mais poderoso porque ele derrotou o Vulturus. Novamente, eu não sei de onde ele tirou isso. Terceiro, Matheus, eu não sei se você é burro ou se você se faz. No episódio 21 de Operação Ultraveloz, é dito que somente a deusa guerreira pode liberar a espada. Não é qualquer um que pode pegar e sair usando a espada como desejar. Excelsior! O que está acontecendo? Eu acho que você não conhece a lenda toda. A Excelsior pertence à deusa guerreira. Somente ela pode liberar a espada. O Mech e toda a equipe de Operação Ultraveloz ganharam essa espada da própria deusa guerreira. A espada é uma arma da equipe, assim como qualquer outra. Saudações, Power Rangers. Uau! Eu sou a deusa guerreira. A união de sua amizade e a convicção em seus corações me convenceram de que vocês valem a pena. A Excelsior é de vocês agora. Nossa! Dizer que o feito não é do Mech é a mesma coisa que dizer que o Capitão América não realizou nenhum feito. Foi o escudo dele. O Homem de Ferro não realizou nenhum feito. Foi a armadura. O Ben 10 nunca derrotou nenhum vilão. Foi o Omnitrix. O Rei Arthur é um inútil. É a Excalibur que merece o reconhecimento. Vocês perceberam o que eu tinha dito sobre ele nerfar a equipe de Operação Ultraveloz só para a equipe de Força Animal parecer maior? Quando a gente se propõe a fazer uma análise de personagens fictícios, você não pode tirar os poderes que o personagem possui. Imaginem se eu fizesse uma análise do Deadpool, mas sem as armas e sem as espadas. Afinal, as armas não nasceram com o Deadpool, então não vale, né? Imaginem se eu me proponho a fazer uma análise do Pacificador, mas sem os capacetes e sem as armas. Afinal, o Pacificador não tem poderes, né? São os capacetes que lutam contra os vilões. O Pacificador não faz nada. Dizer que os feitos não foram realizados pelo Mech é uma tentativa patética de diminuir o personagem e desconsiderar o seu arsenal. O Mech conquistou aquela espada. A Excelsior pertence a ele. Você querendo ou não, é um dos poderes do cara, Matheus. E eu sei que isso te irrita porque os Rangers da Força Animal não conseguem enfrentar os monstros gigantes sem usar o Megazord.
Mas isso não é culpa minha. Não vem chorar pra cima de mim. Culpe os roteiristas. E eu até acho engraçado o Matheus levantar essa pauta de os poderes não são do mech, são da espada. Sendo que em Power Rangers, a maioria esmagadora dos poderes Rangers são poderes ganhos. Eles não nascem com os poderes, não são poderes naturais. Existem exceções como Tempestade Ninja, mas são apenas exceções, não é a regra. Imaginem se eu chegasse pra vocês e dissesse que na verdade o Cole não derrotou o Mestre Ogro. Foi o Battleizer quem derrotou. Imaginem ainda se eu dissesse que o Jason, utilizando o morfador do Cole, realizaria exatamente os mesmos feitos dos Rangers de força animal. Seria ridículo. Isso é desconsiderar toda a narrativa por trás, o esforço, o treinamento e as habilidades dos personagens. Qual é a diferença da força animal ser escolhida pelos Zords animais e o mech ser escolhido pela deusa guerreira? Ambos se provaram dignos, foram escolhidos e receberam poderes como recompensa. Não há diferença alguma entre um morfador mágico e uma espada mágica. Quarto, eu nunca disse que Operação Ultraveloz é uma das equipes mais poderosas porque eles derrotaram o Furious. Vocês não vão encontrar um único vídeo onde eu diga isso. Até porque os Rangers só lutaram contra um exército de Minions. Quem derrotou o Furious foi o mech, os outros não fizeram nada contra o vilão. Mais uma vez o Matheus tirando informações do rabo para poder montar algum tipo de argumentação. Para quem não entendeu a parte que ele fala da teoria, o Matheus está falando sobre um vídeo antigo onde eu explico o porquê do Ranger Vermelho de Força Animal não ser nível planetário. E assim, eu não criei teoria nenhuma, eu apresentei fatos, trouxe as fontes e expliquei de uma forma que até uma criança entenderia. Você gostando ou não, Matheus, tudo o que eu disse lá é verdade. Vocês mesmos podem ir lá e verificar o que eu estou dizendo. E outra, responde pra mim, Matheus, de onde você tirou que eu apenas aceito o fato do Furious possuir o poder total da Corona Aurora e eu não teorizo nada em cima disso? A partir daqui eu admito que são posições muito contestáveis, e eu vou explicar o porquê. Em segundo e primeiro lugar nós temos Furious e o Mestre Supremo do Submundo respectivamente. Mas por que dessa vez eu coloco o Mestre na frente? Durante toda a temporada, as joias da Corona Aurora são descritas como objetos capazes de causar catástrofes e mudar o destino não só da Terra, como do universo. E sim, eu acredito fortemente que isso seja verdade. Até mesmo o Furious diz que seria mais forte que o Thor, um deus da mitologia nórdica. Mas cara, eu pensei bastante sobre isso, e apesar de ter um poder absurdo, na minha interpretação, o Furious não conseguia extrair todo o potencial da coroa. Possivelmente a coroa poderia conceder a onipotência ou emitir uma energia tão poderosa capaz de destruir o universo. Mas por ser muito poder e o Furious não ser um cara tão inteligente, na minha interpretação e hipóteses, ele não usou o poder máximo do objeto. Mas claro, dá pra discordar de tudo isso. As citações sobre as joias ainda são válidas. O cara acha que está sendo um gênio inovador ao me questionar sobre o Furious. Mas em outubro de 2021 eu já estava debatendo sobre isso. Ai, mas o vídeo era muito antigo, não tinha como ele saber. Matheus, se a gente não sabe alguma coisa, a gente não sai por aí afirmando. Ou a gente normalizou a mentira. Quando eu comecei a produzir conteúdos de Power Rangers, eu realmente acreditava que o Furious não tinha utilizado o poder total da coroa. Mas depois de assistir Operação Ultraveloz mais de 3 vezes e começar a estudar mais sobre a temporada, eu comecei a prestar atenção na temporada como um todo e parei de focar só na batalha final. Vamos lembrar que o Moltor era tão inteligente que ele desenvolveu uma máquina capaz de destruir o mundo. E mesmo com toda essa inteligência, o próprio Furious afirmou que era mais inteligente e o Moltor não negou essa afirmação. O Furious sozinho criou uma tecnologia capaz de reviver os mortos. Ou seja, o Furious era um gênio, ele não era qualquer idiota controlando a Corona Aurora. Isso sem mencionar que o Moltor, o Furious e o Kandor são usuários de magia.
Utilizando o poder de uma única joia, o Flurious estava brincando de abalar um vulcão só para provocar o Moltor, mas estando fundido com a coroa e todas as joias, ele esqueceria como usar a magia? Não faz sentido. Mas ok, tudo bem você afirmar que o Flurious não utilizou o poder total da coroa. A questão aqui é, mesmo sem o poder total, ele ainda é mais poderoso do que qualquer um que tenha pisado em força animal. No vídeo dele, o Matheus argumenta que o único feito do Flurious foi congelar uma cidade. E beleza, isso realmente é verdade. Mas é engraçado ele citar isso, porque os personagens em Força Animal não possuem nem feitos nível bairro. Imaginem nível cidade. Só de ser encontrada, a Corona Aurora liberou uma onda de magia maior do que um planeta. Mas é claro, na lógica do Matheus, o Bucha do Animus tem mais poder do que um ser fundido com a coroa. Não, mas foi dito pelo Mestre Ogro que as vinhas dele iriam comer o mundo inteiro. Porra, em escala humana, o cara não conseguia nem destruir um simples prédio, mas vocês acham mesmo que ele iria conseguir afetar o mundo inteiro só porque ele estava com 60 metros de altura? Aí você tá de palhaçada. Operação Ultraveloz tem várias incoerências. O Mech derrota o Flurious aprimorado pela Corona Aurora de boa, mas para derrotar o Flurious base, que é bem mais fraco, ele precisa se matar no processo. Não faz sentido nenhum. É praticamente o final forçado de Tempestade Ninja onde Lotor vence os Rangers morfados, mas perde para eles desmorfados. Por que o Lune em alguns casos considera incoerentes e em outros não? Eis a pergunta. Mas peraí, você está falando de qual das incoerências de Operação Ultraveloz? Você está falando daquele episódio onde os Rangers desmorfados conseguem derrubar um monstro apenas arremessando uma cadeira de plástico contra ele? Ou aquele episódio onde o Ranger vermelho consegue derrubar um monstro jogando barris contra ele? Ou melhor, aquele episódio onde o Ranger preto não consegue nem levantar uma banana gigante? Ah não! Essas são incoerências de Força Animal. Assim, chega a ser patético o cara falar de incoerências em uma análise comparativa. Eu acho que ele se esquece que nós estamos debatendo sobre Power Rangers, um programa infantil onde os produtores não estão preocupados com incoerências ou furos de roteiro. Eu mesmo tenho uma lista de 8 páginas com 58 incoerências diferentes. E olha que eu nem anotei todas as incoerências da franquia. É muita coisa. E mais uma vez eu me questiono se o Matheus é burro ou se ele se faz. Porque a batalha final de Operação Ultraveloz é completamente coerente com as explicações da temporada. No episódio 25, a Rose menciona que se o Dax usasse o modo Sentinela Vermelho, ele iria fritar que nem um ovo. Logo em seguida, o Sr. Hartford menciona que essa tecnologia não foi feita para humanos. Ela foi desenvolvida para melhorar as capacidades do Megazord. Mais tarde nesse mesmo episódio, o Hartford alerta que a tecnologia da Rose não foi testada, e isso poderia matar o Mech. O que estão fazendo? Tô desenhando uma arma super poderosa, combinando os poderes da espada sentinela com uma robótica nova que eu criei. Eu posso usar? Só se você quiser fritar que nem ovo no café da manhã. Não precisa pensar, Dex. Não foi criada para humanos. O poder é forte demais, é para melhorar as capacidades dos Zords. Tá bem, eu vou, mas eu vou levar a nova arma da Rose comigo. Mas não foi testada. Pode matar você. E sem ela, todos podem ser destruídos. E apesar de ser muito resistente e ter aguentado o modo Sentinela Vermelho por alguns episódios, vamos lembrar que ele não possui a mesma resistência de um Megazord. Imaginem a dificuldade que é manter o modo Sentinela Vermelho contra um ser fundido com a magia dos deuses. Até o Cavaleiro Sentinela questionou o Mech ao final da batalha, porque era poder demais para ele continuar usando. Não vai não! O que você fez? Não o suficiente! Mech, o que está fazendo? Estou
usando o poder que eu tenho. Ou seja, ele foi avisado que poderia morrer literalmente 7 episódios antes da batalha final. Durante a batalha final ele utiliza mais energia do que poderia aguentar e como consequência ele acaba morrendo. Então a própria temporada deixou claro que existia a possibilidade dele morrer. Ele morreu, mas na cabeça do Matheus, isso é incoerente? É isso que dá a assistir a temporada com os ouvidos tapados e os olhos fechados. O Matheus parece aqueles caras que vai ler uma revista em quadrinhos, mas ele só presta atenção nas lutinhas. Ele não lê os diálogos. O cara não sabe o básico sobre a Operação Ultraveloz, mas ele quer pagar de entendedor. O erro do Looney é analisar ocorridos nas séries e a partir deles, fazer cálculos com as informações para tentar mensurar poder. O Looney pega o peso para tentar mensurar força. Isso não funciona. Nunca funcionou. Para provar isso, vamos pegar um outro universo. Em Dragon Ball, o peso do Jiren é de menos de 100 quilos e o Goku consegue levantar milhões de toneladas. Mesmo assim o Goku não tira o Jiren do lugar. De nada vale as informações, peso do Jiren e a força do Goku. O que interessa é o poder, a potência e o Rex. Potência e recursos é o que faz uma equipe poderosa. Isso não funciona. Nunca funcionou. Para provar isso, vamos pegar outro universo. O cara é tão incompetente nas análises que ele faz que ele não se deu nem ao trabalho de trazer algum trecho de um vídeo meu para confirmar o que ele está dizendo. E sim, o nível de poder de um personagem faz diferença nesses momentos. Por exemplo, lá em Samurai, o mestre Xandred pesava 109 quilos, mas nenhum dos Rangers conseguiu tirar ele do chão. Mas se eles tivessem conseguido tirar ele do chão através da força física, o feito não mudaria. Eles ainda estariam levantando 109 quilos, e isso é inegável. No episódio 11 de Dino Charge, o Koda levantou 2 Spike Balls ao mesmo tempo, e o peso médio de um Spike Ball é de 166 quilos, ou seja, ele levantou 332 quilos. Para uma análise de força física, faz diferença eu pensar no poder e na potência dos Spike Balls? O Koda continua tendo levantado 332 quilos. O peso não vai mudar. É um feito concreto que não deixa brechas para interpretações. Aí o Matheus cita que potência e recursos é o que faz uma equipe poderosa. Mas aí eu te pergunto, o que é potência para você, Matheus? O cara trabalha em cima de análises teóricas. Ele traz uma ideia abstrata de potência, mas você não vê ele citando um único feito concreto e palpável. Não adianta o cara ter 50 poderes na teoria, mas na prática ele nunca fez nada de grandioso. A única forma de se analisar o poder de um personagem é através de seus feitos. Como a gente sabe que o Superman é mais poderoso do que o Capitão Pátria e não o contrário? Porque o Superman possui feitos maiores que o Capitão Pátria. Como a gente sabe que o Goku é mais poderoso que o Naruto? Porque o Goku tem feitos maiores que o Naruto. O cara quer falar de potência, mas ele ignora todos os episódios em que Operação Ultraveloz demonstra uma potência maior que a força animal. Matheus, com um único Megazord, os caras explodiram um meteoro. Tem potência maior do que essa em força animal? E assim, o cara fala como se eu fizesse grandes cálculos matemáticos no meu canal, sendo que na realidade eu trago adições e multiplicações, cálculos que até uma criança faria. Mas tem um cálculo que eu queria muito fazer, um cálculo que realmente explicasse o nível de Operação Ultraveloz. No episódio 1, estando a quilômetros de distância, o Moltor disparou uma rajada de energia tão potente que ele explodiu o topo de um vulcão adormecido e fez esse vulcão entrar em erupção novamente. Ou seja, ele reativou o vulcão. E eu sempre considerei esse feito como um feito pequeno, afinal, ele nem destruiu o vulcão inteiro. Mas eu nunca levei em consideração o fato dele ter reativado o vulcão, o que é um feito muito maior. Aí eu comecei a procurar pelo tamanho médio de um vulcão.
Eu procurava, mas não achava nenhuma informação confiável sobre isso. Então eu pensei em procurar pelo tamanho médio dos vulcões da Califórnia, o lugar onde os Power Rangers moram, mas também não tive nenhum êxito. Aí eu pensei, cara, onde que Operação Ultraveloz foi gravada? E eu descobri que a série foi gravada em uma cidade chamada Auckland, na Nova Zelândia. E vejam só, essa cidade é cheia de vulcões. E eu comecei a pesquisar sobre os vulcões dessa cidade para tentar descobrir qual dos vulcões foi utilizado nas gravações de Operação Ultraveloz. E por incrível que pareça, eu encontrei. O vulcão que o motor dispara a energia se chama Ilha de Rangioto, um vulcão que fica do lado da cidade de Auckland. A cidade de Operação Ultraveloz pode ser fictícia, mas o vulcão é literalmente o mesmo da vida real. E agora que eu já sabia o nome do vulcão e as informações necessárias para realizar o cálculo, eu perguntei para uma inteligência artificial quanta energia seria necessária para reativar o vulcão. E olha, o resultado é surpreendente. Para reativar um vulcão daquele tamanho, seria necessário utilizar 750 megatons de TNT, o que é equivalente a 50 mil bombas de Hiroshima. Vocês têm ideia do quanto isso é absurdo? Em escala humana, o motor já tinha uma potência acima de nível nuclear. Mas Lucas, eu não acredito que você utilizou uma inteligência artificial para realizar esse cálculo. Você sabe que as inteligências artificiais não são confiáveis. Elas inventam informações e distorcem os fatos. Realmente, vocês têm toda a razão. As inteligências artificiais não são confiáveis. E é por isso que eu contratei um pós-doutor em física e matemática para revisar esse cálculo. E veja só, o professor confirmou que o cálculo estava correto. Certo. O que é bem legal. Então ele precisa de toda essa energia aqui para entrar em erupção, né? Como você mesmo chegou. Professor, e o senhor diria que ele deixou de levar algum fator em consideração, ou você colocaria outra coisa, assim? Ó, grosso modo, o cálculo tá maravilhoso, tá? Isso aqui é uma boa aproximação. Só que tem algumas coisas que deveriam ser levadas em conta, como o próprio texto falou, né? Certo. Questões de pressão, né? A gente não falou em nenhum momento sobre pressão aqui. O gás precisa estar pressionado, né? O que vai acontecer com os gases, a questão de subir e descer os gases ali, né? Que também tem a ver com a pressão. Não levou em conta em nenhum momento o que vai acontecer com as placas tectônicas, né, que é uma característica importante. Mas, assim, são características bem secundárias. Se você colocar uma quantidade absurda de energia ali, ele vai explodir, tá ligado? Então, assim, grosso modo é isso. Mas esse como valor... é um programa fictício, a gente pode ignorar esses fatores? Pode, tranquilamente. Eu acho que nem eu, nem o Matheus sabemos mais do que um pós-doutor em física. E sinceramente, eu nem precisava ter me esforçado tanto para provar o poder de Operação Ultraveloz, Matheus. Você pode não acreditar nos cálculos, não tem problema, mas eu não preciso de cálculos. Os próprios episódios mostram que você está errado. Existe uma penca de episódios contrariando aquilo que você diz. E como eu quero ser totalmente transparente com vocês, eu vou deixar os cálculos aqui embaixo. Poderosa. Pergunta para o Lunia. Como que você acha que Operação Ultraveloz vai derrotar o Animus que com um piscar de olhos pode remover eles para outra dimensão e deixá-los lá pro resto da vida deles, já que eles não têm poder para voltar? Se eles não voltam, então eles perderam uma hipotética luta e continuam sendo mais poderosos? Mas peraí, no episódio 22, o Animus não teleportou o Ogro Lápide, um dos ogros mais poderosos que eles já enfrentaram e que quase os derrotou. No episódio 23, quando eles enfrentam um Super Nazor, o ogro mais poderoso que já tinha aparecido até aquele momento e que quase matou os Rangers, ele não teleportou esse vilão. No episódio 29, quando eles enfrentam o Ogro Flauta,
um ogro extremamente fraco sem a sua flauta, ele também não teleportou esse monstro. No episódio 33, ele não teleportou o ogro brinquedo, outro ogro extremamente poderoso. No episódio 39, ele sequer tentou teleportar o Mestre Ogro. E na batalha final há 3.000 anos atrás, por que ele não enviou o Mestre Ogro para outra dimensão e deixou ele preso lá dentro? Ou seja, em todas as aparições do cara, em todos os combates que ele participou, ele nunca utilizou essa habilidade contra um único inimigo. Ele nunca se mostrou capaz de teleportar os oponentes de maneira forçada. Logo, não existe nenhuma base ou evidência para argumentarmos esse tipo de coisa. Mas na cabeça do Matheus, o cara conseguiria usar essa habilidade contra a Operação Ultraveloz. Ai, mas o roteiro não quis que o Animus teleportasse os inimigos. Cara, até o monstro mais fraco de Mighty Morphin conseguiu teleportar os oponentes de maneira forçada, mas o Animus não. Até o Connor conseguia teleportar os inimigos de maneira forçada. E olha que ele é um Ranger extremamente fraco para os padrões da franquia. Vocês percebem que não tem nada de roteiro? É só o personagem mostrando as suas limitações. Todo personagem possui alguma limitação. Isso é normal. Mas não dá pra gente inventar feitos do nada. A gente não pode tirar informações da nossa cabeça. E mais uma vez o Matheus demonstra o seu desconhecimento sobre a temporada de Operação Ultraveloz. Porque se o Animus conseguisse teleportar eles para outra dimensão, eles teriam sim meios de voltar. No episódio 8, é mostrado que os Rangers possuem um teletransporte direto para a base. Eles só precisam que alguém do time aponte o morfador para os membros restantes. Um deles iria se sacrificar, mas o resto iria voltar tranquilamente. Como eu já tinha dito anteriormente, no episódio 13 é mostrado que os morfadores de Operação Ultraveloz possuem poder suficiente para abrir um portal e quebrar uma prisão dimensional. No episódio 27, o Tyson foi teleportado e ficou preso em uma dimensão pessoal da Krasar, mas ele a derrotou e conseguiu quebrar a prisão. E antes dele sair, o Spencer afirma que estava utilizando frequências multidimensionais para localizar o Tyson. Então, mesmo que eles não tivessem com o teletransporte em seus morfadores, eles poderiam ser localizados pelo Sr. Hartford. E aqui é onde o Matheus mais passa vergonha, porque assim como o Animus, o Cavaleiro Sentinela também possui teletransporte e ainda possui viagem no tempo. Mesmo enfraquecido e sem ter um corpo físico, o Cavaleiro Sentinela já se mostrou capaz de teleportar todos os Rangers e impediu que eles fossem mortos. Vocês percebem a similaridade com o Animus? Para o Matheus, o Animus poderia teleportar os Rangers de Operação Ultraveloz com facilidade, mas ele nem cogita a possibilidade do Cavaleiro Sentinela fazer a mesma coisa com os Rangers da Força Animal. É o que eu tinha dito, ele nerfa a Operação Ultraveloz a todo momento. Além disso, o Matheus tem uma visão muito distorcida do que é ser mais poderoso. Nem sempre aquele que vence uma batalha é o mais poderoso. Existem diversos fatores que devem ser levados em consideração em uma luta, e isso varia muito de acordo com os personagens que estamos analisando. O Metamorfo venceria o Superman caso ele se transformasse em Kryptonita, mas em uma lista dos mais poderosos, você coloca o Metamorfo acima do Superman? Através da inteligência e preparo, o Batman conseguiria vencer o Superman, mas quando falamos de níveis de poder, o Batman é mais poderoso que o Superman? Fisicamente ele é só um humano. E isso acontece até mesmo dentro de Power Rangers. Em Força Mística, o Cavaleiro Solaris era mais fraco que o Mega Horn, mas ele utilizou sua inteligência, encontrou um ponto fraco e venceu a luta. Se os Rangers da Operação Ultraveloz fossem afetados por um teleporte e não conseguissem voltar, a Força Animal venceria, sem dúvidas,
mas isso não faria eles serem mais poderosos. Isso só significaria que, contra os Rangers da Operação Ultraveloz, eles teriam uma habilidade efetiva. Vocês querem outro exemplo? Em RPM, na forma final, o Vengix poderia derrotar praticamente qualquer Power Ranger, já que ele conseguiu hackear a rede de morfagem. Mas o que ele faria contra o Espectro Negro? O cara resistiu a um míssil capaz de explodir um planeta, mas vocês acham mesmo que o Vengix seria efetivo contra ele? É claro que não. Quando comparamos Força Animal com Operação Ultraveloz, a Operação Ultraveloz é superior em força, velocidade de reação, resistência e poder destrutivo. O único atributo onde não dá para bater um martelo sobre quem é superior é a velocidade de corrida, mas de resto, não tem um único atributo onde a equipe de Força Animal seja superior. Quando analisamos os Megazords, no lado de Operação Ultraveloz, os caras possuem uma força de levantamento acima de 3.240 toneladas. Em voo, eles podem alcançar uma velocidade de Mach 2 em menos de 30 segundos. Possivelmente eles possuem uma resistência nível planetário, mas ela é no mínimo nível cidade. No poder destrutivo, eles estão acima de nível nuclear. E nos poderes, eles possuem teletransporte, viagem no tempo, selamento mágico, disparo de concreto, disparo de fogo, disparo de água e disparo de energia. Aí quando a gente vai olhar para o lado de força animal, a força de levantamento dos caras é indefinida, já que nunca foi fornecida nenhuma informação sobre o peso que eles levantaram. A velocidade é indefinida, pois também nunca foi dito nada sobre a velocidade deles. A resistência deles é um pouco acima de nível prédio e no máximo nível quarteirão, pois nenhum inimigo de força animal chegou a destruir um quarteirão. O poder destrutivo deles é o mesmo dos vilões, então fica entre o nível prédio e o nível quarteirão. E por fim, nos poderes nós temos teletransporte, olhar de Isis, barreira mágica, poder de cura, bolha de captura de espíritos, armadilha do cervo, disparo de energia / magia, disparo congelante, projeção astral, telepatia e umbromancia lunar. De forma resumida, Força Animal possui cerca de 4 poderes a mais que a Operação Ultraveloz, mas novamente eu repito, não há um único atributo onde eles consigam ser superiores. Os caras são medianos em tudo quanto é possível. Existem várias falas erradas, Lunia, mas já cansei, então eu vou terminar isso com a pergunta mais tola que ele fez. No que esses 100 Zords animais ajudaram os Rangers contra o Zenaco? Puta que pariu, ele meteu até essa. Power Ranger segue uma fórmula, meu querido. O Lunia vai perguntar também se os Zords animais, assim como ânimos, são tão poderosos, por que eles não resolvem tudo rapidamente? A resposta para essa pergunta é simplesmente porque o show tem que continuar e não é conveniente para o roteiro. No crossover de Operação Ultraveloz, o Ranger Místico Verde era o mais poderoso ali e poderia resolver tudo facilmente, mas o roteiro segurou ele. O mesmo acontece em Força Animal. Num momento os Zords resolvem as coisas, e em outros não, porque não é conveniente para o roteiro e o segmento da série. Tadinho, gente. Ele cansou de me responder depois de fazer a merda de um vídeo de 8 minutos. Como ele trabalha? E outra, olha o nível da pergunta que o cara supõe que eu faria. Eu não sou você não, Matheus. Eu nunca faria uma pergunta idiota dessas. Esse tipo de pergunta vem de pessoas que começaram a assistir a franquia ontem, o que é bem similar ao seu caso. E olha, Matheus, pra você que é um energúmeno quando se trata de análises de poder, deixa eu te explicar uma coisa rapidinho. Literalmente tudo o que acontece dentro de uma história é roteiro. O personagem ter tal poder é roteiro. O personagem realizar tal ação é roteiro. O simples fato do personagem existir também é roteiro. Mas quando a gente se propõe a analisar um universo fictício, nós não podemos fazer uma análise com base no mundo real. Nós temos que analisar o universo com base na ótica daquele universo.
Não existe isso de ai, mas os Força Animal nunca usaram todos os Zords de uma vez porque o roteiro não quis. Não tem nada de roteiro. A própria lore da série fornece uma explicação para isso. Se eu for analisar a batalha final dos Rangers de Dinotrovão, eu não posso chegar aqui e dizer realmente, os Rangers de Dinotrovão só venceram por causa do roteiro. Não, eu tenho que analisar a explicação e os acontecimentos dentro desse universo. Os Rangers de Dinotrovão venceram porque eles gastaram toda a sua energia e explodiram o Mesogog. Essa é a explicação, e não o roteiro. Falar que tal personagem só não fez algo porque o roteiro não quis é a mesma coisa que dizer que eu não me tornei um jogador de futebol famoso porque Deus não quis que eu me tornasse. Não faz sentido nenhum. Eu não me tornei um jogador de futebol famoso porque eu não aprendi a jogar bola, eu não treinei, não fui notado por um olheiro, não tive oportunidades na vida. São diversos fatores. Não foi o roteiro da minha vida que me limitou. Se a gente ficar preso nesse pensamento idiota de ganha quem o roteiro quiser, o Naruto vence o Goku com facilidade. O que é uma ideia absurda quando a gente conhece os feitos do Goku. Culpar o roteiro e não analisar os feitos e explicações dadas pela obra é coisa de gente sem argumentos. Isso só mostra que você não entende merda nenhuma dessa franquia. Os Rangers Força Animal nunca botaram todos os seus Zords pra cima dos inimigos porque o roteiro não permitiu. Coisa que para uma análise de poder que você se propõe a fazer não é justo. Matheus, a sua cara de pau me irrita. Você quer me dizer que não é justo desconsiderar os 88 Zords que só foram despertos no último episódio durante menos de 5 minutos, mas a forma como você analisa outras equipes além de Força Animal é super justa e coerente, né? Que cara cínico e pilantra. Você não pode partir de um pressuposto que os Rangers não vão usar seus recursos. Temos que mensurar poder desprezando o roteiro e fazendo um vale-tudo. Desprezando o roteiro? Matheus, o único que fala de roteiro aqui é você, cara. Eu faço uma análise com base em fatos. Você faz análises teóricas com base na sua cabeça perturbada. Mas claro, o problema aqui é o maldito roteiro. Os Rangers vão usar tudo que eles têm à disposição deles. Você, Lunian, acha que Operação Ultraveloz venceria o poder total, todos os recursos, da Força Animal? Você acha que Operação Ultraveloz vai derrotar os 6 Rangers da Força Animal, os 100 Zords animais que possuem diferentes habilidades e poder de artilharia, e ainda o Animus e todos os hacks deles combinados? Matheus, poderia ter 200 Zords animais. Nenhum deles tem poder suficiente para fazer qualquer coisa contra a Operação Ultraveloz. Os caras resistiram a ataques mais poderosos do que os ataques do Moltor em escala humana. Os caras resistiram a ataques com o poder de deuses. Os Zords de Força Animal não são capazes nem de destruir um quarteirão. Imagine causar algum dano em Operação Ultraveloz. Pelo amor de Deus, cara! E aí eu te pergunto, quais hacks de Força Animal seriam efetivos contra a Operação Ultraveloz? Os ataques físico-espirituais? Eles já lidaram com esses ataques quando lutaram contra o Bombardo. O teletransporte do Animus? Eu já expliquei que isso não aconteceria, e se acontecesse, eles poderiam voltar. O olhar de Isis? No episódio 39, o Mestre Ogro já nos mostrou que o olhar de Isis não é imbatível. Ele foi congelado pelo Zord Falcão, mas se libertou em menos de 10 segundos. Não, mas o Mestre Ogro era um usuário de magia, e por isso ele se libertou, diferente da Operação Ultraveloz, que não conseguiria se defender do feitiço. É aí que vocês se enganam. Porque no episódio 10 de Operação Ultraveloz, é mostrado que o Kendor podia lançar uma magia de controle físico e mental contra humanos comuns. E mesmo tendo essa magia super apelona, ele nunca conseguiu usá-la contra os Rangers. No episódio 12,
Quando Tyson se recusou a servir o Moltor, o vilão lançou uma maldição física contra o Tyson e o transformou em um monstro, mas ele nunca conseguiu fazer nada parecido contra os Rangers. Por que será que 2 usuários de magia experientes não conseguiram afetar os Rangers nem com feitiços físicos, nem com feitiços mentais? Porque os Rangers da Operação Ultraveloz possuem resistência contra a magia. Eles não são totalmente imunes à magia, até porque nenhuma equipe é 100% imune, mas sim, eles possuem resistência contra feitiços. Mas vamos supor que eles não tivessem essa resistência, e vamos supor que o feitiço conseguisse atravessar os monitores visuais do Megazord e chegar até os Rangers. Nós não podemos esquecer que os Zords de Operação Ultraveloz possuem um nível baixo de autonomia, ou seja, eles têm um piloto automático. E também não podemos esquecer que durante todas as batalhas, o Spencer e o Sr. Hartford ficam assistindo a luta através da base. Eles conseguem pilotar os Zords à distância, assim como eles fazem em todos os episódios quando os Rangers invocam os Zords. Ai, mas não é justo considerar o Spencer e o Sr. Hartford. Ué, os dois não fazem parte do time? Eles iriam ficar parados vendo o Megazord imóvel sendo destruído? Então não. O olhar de Isis também não seria uma habilidade efetiva contra a Operação Ultraveloz. E a armadilha do Cervo? Isso seria efetivo contra a Operação Ultraveloz? Primeiro, que a armadilha do Cervo não dura para sempre. Pelo contrário, é dito pela princesa Sheila que ela dura pouco tempo. Segundo, no episódio 17, eles enfrentam um mago que podia criar uma cobra mágica que se transformava em correntes mágicas. O Megazord não conseguiu se libertar dessas correntes mágicas, isso é verdade, o que já demonstra uma limitação para o robô. Mas enquanto o Drive Max Ultrazord estava preso, o Tyson foi lá e derrotou esse monstro em menos de 1 minuto. Eu estou falando sério, eles começaram a enfrentar o mago no minuto 4 e eles derrotaram ele no minuto 4:55. Olha a velocidade que os caras têm para derrotar um usuário de magia. Mas claro, os hacks de força animal já seriam o suficiente para derrotar a Operação Ultraveloz. Confia. Vamos supor que a Operação Ultraveloz consiga matar o Animus. Não conseguiriam, mas vamos supor. Mataram o Animus, mas ele continua fazendo coisas mesmo depois de morto. Como é que fica esse rolê, Lúnia? Operação Ultraveloz seria derrotada facilmente pela força animal. Cara, no modo Sentinela Vermelho, o Mech foi capaz de destruir seres criados a partir de pura magia. Seres que não possuem matéria. Você acha mesmo que a espada de uma deusa não conseguiria ferir ou matar o Animus? E mesmo que eles não conseguissem atingir o Animus, você se esquece que o Cavaleiro Sentinela foi capaz de selar um mago experiente e poderoso como Thrax? Mas claro, o cara que foi nocauteado pelos ataques comuns do Bucha do Mestre Ogro não poderia ser selado por um mago de no mínimo 175 milhões de anos. Faz total sentido. Ai, mas ele continua fazendo coisas mesmo depois de morto. E ele vai fazer o quê? Ele vai tapar a lua e escurecer o céu? Uau! Como a Operação Ultraveloz iria sofrer depois que o Animus tapasse a lua. Eu sei que muitos de vocês podem considerar esse tipo de discussão desnecessária e improdutiva, mas o que eu quero dizer com todo esse vídeo é o seguinte: não confiem em qualquer charlatão de internet. Questionem o Mega Power Brasil, questionem o Tokudok, questionem o Matheus, mas principalmente me questionem. Nós, como comunicadores, temos uma obrigação moral de informar a verdade para aqueles que nos assistem. Ninguém aqui merece ficar sendo enganado por um fanboy que distorce as informações de acordo com o que é conveniente para ele.
E eu não estou dizendo que eu sou o dono da verdade e o único capaz de falar de Power Rangers. Longe disso. Eu mesmo já errei muito aqui no YouTube e já falei muita merda também. Eu acho muito legal quando outras pessoas começam a falar de Power Rangers, Super Sentai ou Tokusatsu. Nós temos pessoas fazendo conteúdos incríveis como o Yosen do Super Yosen, a Sue do Quartas Rangers e o Bruno do O Final da História. Mas diferente dessas lendas, o que o Matheus faz não são análises. É apenas um desabafo sobre uma obsessão pessoal dele. Então, Matheus, antes de você querer mentir na internet de novo, pense 2 vezes. Evita passar essa vergonha.